fazer atividade física, que é naquela preparação mental, tipo assim, pô, vou ter que levantar 40 no supino, ou vou começar aqui minha maratona. Que a gente vai ter uma preparação mental e essa ativação inicial. A gente tem o próprio início, né, e a estabilização dessa atividade física ali no início dela. Uma vez que a gente começou, a gente precisa prolongar esse exercício físico, e isso vai acarretar alguns desdobramentos fisiológicos. Em algum momento, a gente vai atingir a fadiga muscular, é inerente, e aí é o momento que a gente vai parar de fazer atividade física e vai precisar recuperar dessa atividade física. E isso vai se desdobrar em mudanças no metabolismo energético, mudanças no sistema nervoso, mudanças no sistema cardiovascular e mudanças no sistema endócrino. Também teriam alterações no sistema respiratório, mas que eu vou tratar ali no finalzinho, sobre o tema lá de VO Max, que eu acabei, VO2 Max, que eu comentei agora há pouco. Mas vamos lá. Dando sequência aqui, então, nesse primeiro instante que a gente vai começar a fazer a atividade física ou acabou de começar, o que a gente vai ter mais predominante ali? A gente vai ter aquele sistema bioenergético do ATP-CP que a gente comentou, que se depleta rápido, então ele vai estar mais presente nesse começo. A gente tem o sistema nervoso, que vai seguir uma lógica no qual o nosso córtex motor ele vai ser ativado, né? Afinal, a gente está pensando que a gente precisa fazer essa atividade física. E aí ele vai já sinalizar o nosso córtex motor, que pensou nessa atividade física e está iniciando o movimento, ele vai sinalizar o nosso sistema nervoso autônomo, mas tanto a parte simpática quanto a parte parasimpática. E isso vai ser especialmente importante aqui no sistema cardiovascular. Por quê? Nesse primeiro instante, o que a gente vai ter é uma redução do tônus do nervo vago, que é do sistema parasimpático, lá no nó sinoatrial, e essa vai ser uma das primeiras adaptações percebidas. Eu vou depois entrar em detalhes quando a gente falar sobre o sistema cardiovascular, eu vou mostrar um pouco mais do passo a passo. Mas é interessante a gente saber que nesse primeiro momento, a primeira adaptação vai ser uma redução do sistema parasimpático lá no nosso sinoatrial, e aí a gente sabe que se o parasimpático faz com que ocorra bradicardia, se ele para de funcionar ali ou ele reduz bastante sua atividade, a tendência é que a gente já perceba uma taquicardia. E não só isso, né? Vai ter o inotropismo positivo e o cronotropismo positivo, né? E no sistema endócrino, a gente ainda não vai ter muita atividade nesse momento, mas a gente já consegue perceber uma liberação de glucagon e uma supressão da insulina. Por quê? Lembrando, o glucagon ele vai ser um hormônio hiperglicemiante. Se a gente vai começar a fazer uma atividade física, a gente vai precisar dessa energia advinda da glicose, e a gente não está no momento de guardar essa glicose circulante. Então, a insulina não deve estar exercendo o seu papel de influxo, né, de glicose para síntese de glicogênio ou para armazenamento em última instância, né? Aí, num segundo momento, que é quando a gente inicia e a gente estabiliza essa atividade física, o que a gente pode perceber? Vai ter uma migração do ATP-CP como matriz bioenergética para a glicólise, que era aquela segunda que a gente viu, e, por consequência, né, como um dos metabólitos finais, a gente tem o lactato começando a se acumular no tecido muscular. Aqui, afinal, ele começou a ser produzido, né? É importante te lembrar do lactato aqui. O, o sistema nervoso, como eu comentei, teve a redução do sistema parasimpático, e aí a gente começa o aumento do sistema simpático agindo no organismo. E aí, onde é que vai agir? São dois principais locais que a gente pode pensar no sistema simpático agindo. Primeiro, nosso sistema cardiovascular, em duas instâncias. Primeiro, no próprio coração, aumentando a frequência cardíaca. Então, as terminações do sistema simpático lá no nosso sistema de células autoexcitáveis, vai fazer um cronotropismo positivo. Nos miócitos, né, no próprio tecido muscular cardíaco, vai causar um. Eu falei cronotropismo? Acho que sim, né? O cronotropismo, no que eu acabei de falar, no cardiomiócito vai ter um inotropismo positivo. E
Na periferia, né, nos nossos vasos periféricos, a gente vai ter uma vasoconstrição, exceto no músculo, que na verdade vai ter uma vasodilatação. Por quê? A gente vai ter uma vasoconstrição periférica para que a gente tenha um aumento do retorno venoso e esse sangue excedente, né, a mais, ele vai ser direcionado para os músculos que começaram a ter um metabolismo maior e eles precisar de mais nutriente para se manterem ativos. E a gente vai ter a liberação da adrenalina pelas adrenais. Aqui, uma outra função que o sistema simpático teve. Então, as terminações nervosas do simpático estão lá na medula da nossa suprarrenal ou adrenal, vão fazer a liberação da adrenalina, e a adrenalina, sistemicamente, vai exercer o seu papel excitatório, né? A gente vai ter uma etapa, e aí na etapa seguinte, né, na qual a gente vai querer sustentar, vai querer prolongar esse exercício, a gente vai ter uma mudança para um metabolismo aeróbico, que a gente viu lá naquele primeiro slide, lembrando que os demais eles continuam presentes, mas em menor grau. A gente vai ter uma continuidade do sistema simpático para que ele sustente a nossa frequência cardíaca, a nossa vasoconstrição e aqueles eventos que eu acabei de comentar. A gente vai perceber a manutenção daquele alto débito cardíaco, que a gente vai aprofundar daqui a pouquinho, como é que ele funciona. E a gente começa a perceber um aumento do cortisol, uma mobilização de glicose e de ácidos graxos dos estoques hepáticos e adiposos. Cortisol, a gente sabe que é um dos hormônios mais hiperglicemiantes, mais hiperglicemiantes, acho que eu exagerei, né? Mas é um hormônio bastante hiperglicemiante e ele está presente porque a gente está mantendo o estresse no nosso corpo e ele precisa se adaptar a essa mudança de estado, né? E aí o cortisol vai agir, vai ter esse papel de adaptação. E a gente começa a ter a mobilização de glicose e de ácidos graxos para que a gente, especialmente ali dos ácidos graxos, para que a gente promova gliconeogênese e a gente sustente a nossa glicemia, permitindo com que essa glicose vá até o músculo e mantenha o exercício que está sendo realizado. E aí, em um determinado momento, a gente vai atingir a fadiga muscular. E por que que a gente atinge? Primeiro, a gente vai ter uma depressão dos nossos estoques de glicogênio, e isso automaticamente já vai gerar uma redução da nossa atividade. E, adicionalmente a isso, a gente tem um acúmulo daqueles íons de hidrogênio que estão sendo produzidos aqui, especialmente pela glicólise, e isso começa a causar uma acidose geral, mas especialmente ali no músculo, e esse acúmulo de íons hidrogênio vão fazer com que esse músculo comece a fadigar e por consequência, você comece a sentir os efeitos de, pô, preciso parar de fazer o exercício físico porque agora já está começando a ser um ambiente desfavorável à manutenção de todo aquele metabolismo que estava viabilizando o exercício. Nesse momento que você ainda está se exercitando, o sistema simpático ele ainda vai estar ativo. E, numa ótica do sistema cardiovascular, essa redução da glicemia por essa continuidade do exercício e também a desidratação vão fazer até um pequeno pico ali de frequência cardíaca, porque é a forma de adaptação para sustentar esse exercício físico que já está se prolongando dentro da fadiga. E, por fim, a gente, na ótica hormonal, a gente vai ter a adrenalina e o glucagon ainda ali presentes, mas uma queda do cortisol. Honestamente, quando eu fui procurar lá no livro, eu não entendi o porquê dessa queda do cortisol acontecer. Na minha concepção, deveria até manter. Então, Gabriel, até aí uma pergunta para você na sequência. E na última etapa, depois a gente vai aprofundar aqui sobre o sistema cardiovascular e o endócrino, tá? Só para vocês verem. Mas só para fechar aqui o ciclo todo, a gente vai ter na recuperação, a gente então parou o exercício físico, a gente precisa restabelecer os nossos níveis de glicogênio hepaticamente e intramuscularmente.
A gente tem a queda do sistema simpático, que agora já não tem mais a sua função excitatória, e ele vai entrar em equilíbrio com o nosso sistema parasimpático, normalizando a frequência cardíaca, normalizando a contratilidade, como está descrito aqui, inclusive. E a gente vai ter a volta da insulina para que ela viabilize justamente aquela recuperação dos nossos estoques energéticos, em outras palavras, o glicogênio. E aí aqui eu vou, na sequência, aprofundar sobre o sistema cardiovascular e endócrino. E aí eu até abro para Gabriel me responder a minha própria pergunta e também se vocês tiverem outras. Mas então, dentro do sistema cardiovascular, quais são os eventos que a gente consegue observar? Aqui não vai fugir muito do que a gente já conhece do ciclo cardíaco, tá? Mas só reforçando que, primeiro, a literatura diz que o sistema nervoso parasimpático e simpático é o principal influenciador da frequência cardíaca. E aí, como isso se desdobra, né? Como eu comentei, o córtex motor, primeiro, ele vai ser ativado e ele vai sinalizar o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Então, essa vai ser a primeira etapa da adaptação do sistema cardiovascular, seguido de os baroreceptores aórticos e carotídeos. Eles vão identificar que teve um aumento de pressão nesses vasos, causados pelo aumento do retorno venoso, causado pela vasoconstrição que ocorreu na nossa periferia e que aumentou a nossa pressão nesses grandes vasos. Isso se segue com as fibras parasimpáticas do nervo vago vão suprimir o coração lá naquele centro cardiovascular que fica no bulbo, e essa sinalização vai até os nodos sinoatriais e atrioventriculares e vão promover a redução da frequência cardíaca com acetilcolina, né, se ligando aos receptores aqui e, consequentemente, fazendo a redução da frequência cardíaca. E aqui é a menção que eu comentei. Então, esse primeiro pico aí de frequência cardíaca, né, esse aumento inicial, até 100 batimentos por minuto, ele ocorre exclusivamente pela redução desse tônus parasimpático. Então a gente já consegue bater aí 100 batimentos por minuto só porque o nosso sistema parasimpático parou de enviar sinais ali para o nosso sinoatrial, para os nossos nodos sinoatrial e atrioventriculares. E aí a quarta e última etapa que a gente vai ter é a noradrenalina advinda do nosso sistema simpático, atuando sobre os receptores beta-1 das nossas células autoexcitáveis lá do coração, vão fazer o aumento da frequência cardíaca e essa mesma noradrenalina nos receptores dos cardiomiócitos vão fazer o aumento da contração miocárdica e, consequentemente, a gente vai ter um aumento do débito cardíaco, que é o que a gente pode observar aqui. E essa tabela eu achei super legal porque ela traz uma variação de análise, tá? Então, só passando por elas aqui na leitura, primeiro a gente tem uma análise de homens e mulheres em repouso e como que as variáveis do débito cardíaco, que é essa última coluna aqui, são elas da frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico, se alterando dependendo do treinamento, da presença ou da ausência de treinamento nos indivíduos, né? Homens e mulheres. Vou aqui olhar homens. Se a gente analisa isso aqui, primeiro, o débito cardíaco ele não se altera quando um homem está em repouso, mas a gente observa que um indivíduo treinado ou está em treinamento, um indivíduo treinado que está em repouso, ele tem uma queda da frequência cardíaca basal e o volume sistólico dele aumenta bastante. Então, ele consegue manter um débito cardíaco igual a um destreinado, só que ele tem a vantagem de uma frequência cardíaca muito mais baixa. Ele consegue adaptar, né? Esse coração consegue se adaptar, batendo muito menos, ejetando uma volumetria maior e mantendo a perfusão necessária para o corpo com menos esforço, né, na prática, porque a frequência cardíaca está menor. E a gente consegue ver no caso dos indivíduos estarem exercendo uma atividade.
E aí é um exercício máximo. E aí o interessante é, um indivíduo não treinado, na verdade, primeiro, a gente observa que o débito cardíaco de um indivíduo treinado é 50% maior do que um indivíduo não treinado. Ou seja, ele tem a capacidade de perfundir os seus tecidos. Em outras palavras, levar tanto nutrientes quanto oxigênio em muito maior volume, né, em muito maior quantidade, porque o débito cardíaco aqui 50% maior, mas a variável que de fato contribui com essa melhoria do débito cardíaco é o volume sistólico. Então, enquanto o volume sistólico cresceu 63%, a frequência cardíaca máxima desse indivíduo até caiu um pouquinho. Era 200 e virou 190. Ou seja, o principal fator contributivo para a melhoria da capacidade do débito cardíaco é o volume sistólico se expandindo. E aí que eu vou mudar para hormônio, mas eu acho que a gente pode discutir aqui, provavelmente, Gabriel deve ter algum comentário, se vocês quiserem, mas eu acho super interessante a gente poder quebrar, né, essas variáveis aqui e ver que o principal contribuinte para isso é a melhoria do volume sistólico aqui versus a frequência cardíaca. Esse aumento do volume sistólico se dá por aumento da câmara cardíaca ou por aumento do retorno venoso? Porque a gente sabe que tem uma adaptação. Desculpa aí atrapalhar. Imagina, fala. A gente sabe que tem uma adaptação crônica ao exercício, né? É diferente assim da patologia, que é a hipertrofia ventricular concêntrica. A gente tem, com a atividade física, principalmente de força, esse aumento da parede do ventrículo, mas de uma forma fisiológica, né? Então, eu queria saber se esse aumento que você está falando é graças ao aumento do retorno venoso, mais, ou pelo aumento da câmara, ou pelas duas coisas. Os dois. Os dois. Eu até fiquei surpreso, Marco, também, porque eu tinha afastado a possibilidade de que fosse uma adaptação da câmara cardíaca, né, do ventrículo, porque a gente aprendeu especialmente o aspecto patológico, né? Então eu pensei, pô, nunca vai ter uma adaptação da câmara cardíaca. Mas eu fiquei até surpreso que sim, ocorre essa adaptação. E também pelo aumento do retorno venoso. Eu estava na aula com o Felipe, na aula PAP Cardio, né? Aí a gente começa a discutir, o professor naquele intervalo da aula ali, e ele acaba soltando uns verbetes ali, ele falou que o indivíduo treinado, ele tem essa adaptação mesmo, mas é porque, tipo assim, o indivíduo que ele tem o patológico, ele tem a hipertensão, ela nunca dá descanso, né? Tu acaba tendo ela nunca dá um intervalo para o cardiomiócito se adaptar. Então acaba gerando uma adaptação do miocárdio, do músculo cardíaco, mas não da circulação coronariana. Já o indivíduo treinado não, ele tem essa neoangiogênese de uma forma que ela acompanha o aumento da hipertrofia do miocárdio. Por isso que ela é fisiológica. E, consequentemente, não isquemia, né? Porque No isquemia não gera fibrose, né? Porque a gente sabe que no primeiro momento vai ter a hipertrofia ventricular concêntrica, né? Para o interior, o que diminui até o volume de ejeção do ventrículo esquerdo, né? No caso do indivíduo treinado, não. Ele tem essa hipertrofia, mas a câmara se mantém. Ela acaba se mantendo, né? Não tem para onde crescer o coração, mas ele acaba tendo ali uma hipertrofia, uma melhora tanto no cronotropismo quanto principalmente no inotropismo, né? Mas é de forma fisiológica, porque tu não só aumenta cardiomiócito, mas também aumenta a neoangiogênese ali, uma circulação que dá suporte para ele, né? Aí, isso que ele explicou, entendeu? Aí eu só queria só complementar. Não, super bacana, super bacana. Eu achei super contra-intuitivo, assim, porque a minha expectativa é de que a câmera não, né, não contribuísse com isso, mas porque a gente já aprende na ótica patológica, né? Mas como você bem disse, faz todo sentido essa questão da angiogênese. Faz super sentido. Muito legal essa discussão de vocês. Faz todo sentido mesmo. Porque quando a gente olha para as duas variáveis que compõem o débito cardíaco, né, que são a frequência cardíaca e o volume sistólico,
ambas estão sob efeito do sistema nervoso simpático, né? O sistema nervoso simpático tem efeito tanto cronotrópico quanto inotrópico positivo. Aí a gente veio perguntando assim, pô, mas o sistema nervoso simpático está hiperativado durante o exercício, liberando noradrenalina, tanto nas fibras cardíacas musculares quanto no sistema de condução, espera-se que em ambos os casos, seja no indivíduo treinado quanto no indivíduo não treinado, a gente tenha um aumento do inotropismo, né, da força contrátil, quanto um aumento do cronotropismo da frequência cardíaca, e ambos aumentados compõem um débito cardíaco maior, né? Só que aí fica essa pergunta, né? Pô, mas como que o indivíduo treinado consegue fazer um aumento do débito cardíaco a despeito de reduzir a frequência cardíaca, que é uma das variáveis que aumentam o débito, né? Aumento do Não de duplo reduzir, né? produto, Ele né? aumenta a frequência cardíaca. Isso, ele aumenta a frequência cardíaca, óbvio. Mas ele, apesar de fazer esse aumento da frequência cardíaca, não é um aumento da frequência cardíaca tão significativo quanto do indivíduo não treinado, né? E mesmo assim o débito cardíaco dele fica maior. E justamente essa característica, né? Isso se chama hipertrofia fisiológica. O coração sofre essa hipertrofia fisiológica que não corresponde àquela insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ou insuficiência cardíaca diastólica que a gente vê no indivíduo com hipertrofia patológica, onde o diâmetro da câmara é diminuído, né? E a explicação para isso é que o Marco falou é perfeita. O paciente sofre uma hipertrofia que não é uma hipertrofia totalmente concêntrica, né? É uma hipertrofia que também tem um grau de hipertrofia excêntrica. Então ele não perde tanto o volume da câmara, não perde a capacidade de enchimento, e ao mesmo tempo ele sofre angiogênese da circulação coronariana. Então esse músculo ele é nutrido. O problema da hipertrofia no paciente, da hipertrofia patológica, seja aquela hipertrofia desenvolvida por uma doença congênita, seja da hipertrofia desenvolvida por doenças que aumentam a pós-carga, né? Doenças que dificultam a contração, a ejeção, o músculo vai hipertrofiando de forma patológica. A diferença é que nesses casos, a angiogênese não acompanha o processo de hipertrofia. Então esse indivíduo, quando ele está sujeito, né, a um estresse metabólico intenso, ele precisa aumentar o débito cardíaco, às vezes ele sofre até isquemia por excesso de uso do músculo, né? Uma isquemia funcional. Então, é muito interessante isso aqui, fazer esse comparativo. Eu achei legal você ter trazido isso. Uma coisa, respondendo a sua questão do cortisol, também é uma questão interessante, porque você levantou muito bem que eu estou fazendo exercício intenso e durante o exercício intenso eu estou no estado de estresse metabólico. E o cortisol é o hormônio contra-regulador do estresse metabólico, né? Ele aumenta a gliconeogênese, disponibiliza a glicose para o sistema nervoso, gerando resistência periférica à ação da insulina, enfim, tem outros múltiplos efeitos reguladores do estresse. Mas aí, para pensar, né? Se o indivíduo está submetido a uma carga de estresse metabólico no exercício acima do normal, acima do que você vai falar que é a capacidade do VO2max, né? Que é a capacidade que ele suporta de atividade física, ele está sujeito a um estresse metabólico excessivo. Isso, por si só, por dois mecanismos principais, né? Três mecanismos principais, vai fazer com que a gente tenha uma diminuição do cortisol. Primeira coisa, o eixo hipotálamo hipófise adrenal ele sofre um certo esgotamento. Então, a, as regiões adrenais produtoras, a zona fasciculada, né, produtora de cortisol, de glicocorticoide, ela diminui a capacidade de liberação de cortisol por estresse oxidativo, por fadiga, por excesso de liberação. Além disso, o cortisol é um hormônio catabólico, não é? Que faz proteólise, quebra de proteínas. Perfeito. Imagina, se eu estou numa situação de estresse metabólico relacionada ao músculo, ao exercício, eu já estou numa situação onde está havendo um excesso de dano celular no músculo. Se eu mantenho os níveis de cortisol altos, esses níveis de cortisol altos vão aumentar esse dano muscular. Então, o mecanismo protetor do organismo é se eu estou no estresse metabólico intenso relacionado à atividade muscular, eu vou bloquear o eixo hipotálamo hipófise adrenal para não ficar liberando muito cortisol. Senão o efeito proteolítico do cortisol se soma a esse dano celular do próprio exercício intenso, excessivo, e gera mais perda muscular. Então, o exercício Professor, intenso excessivo pode até ser mais deletério do que um exercício feito sob medida, né? E só para fechar, Marco, a terceira coisa é o processo de down regulation dos receptores. Tem tanto cortisol atuando sobre os receptores de cortisol que os receptores de cortisol começam a fazer down regulation, né? É como se isso estivesse se escondendo. E isso naturalmente faz um mecanismo de feedback negativo
que diminui a liberação do cortisol, né? Pode perguntar aí. Professor, isso inclusive acontece em caso de trauma, né? Quando a pessoa passa por uma cirurgia muito grande, ela tem lá a REMIT, que é a resposta endócrino-metabólica ao trauma, onde você vai ter um aumento significativo de cortisol nas primeiras horas depois do trauma ali, e você acaba acontecendo isso que o senhor falou, justamente no exercício, mas de uma forma muito mais exacerbada, e se a gente não entrar com o cortisol ali para restartar a glândula e dar um relax para ela ali, para ela voltar a produzir, tem uma inibição da produção de cortisol que pode levar a danos severos no organismo, né? E voltando ali à parte cardíaca, só para complementar aqui um raciocínio, você para pensar, o atleta ele tem uma hipertrofia tamanha que em alguns atletas você, mesmo com a clínica, né, a clínica ela é soberana, né, por isso que a gente fala que a clínica é soberana, você pegar alguns atletas que tem um VO2 elevadíssimo, acima lá de 35 mililitros por quilograma de peso, tu observa que eles têm B3 fisiológica, né, eles têm uma bolha, uma B3 que é fisiológica, né? Aí o cara vai fazer uma ausculta num atleta desse, tu olha, o cara tem B3, cara não tem só B1 e B2, tem B3. Pô, mas aí o cara tá com uma dilatação, não, o cara, porque o coração dele, ele tem um aporte tão grande de sangue ali no ventrículo esquerdo, que ele tem B3 fisiológica. Então, essa hipertrofia... Verdade, bem lembrado. Né? Lembra disso? Tem a B3 fisiológica dos atletas. É verdade. Fecha a história, né? Fecha a historinha mesmo, né? Rapidinho, eu pensei nisso agora quando o Ivan tá falando, não sei mesmo. A hipertrofia do atleta de alto rendimento durante a atividade dele é ok, até é melhor para ele. Mas e quando ele aposenta? Essa hipertrofia vai passar a ser maléfica para ele, não? Que ele não vai continuar com esse exercício. Ela é fisiológica, ela acompanhou o ganho de músculo do atleta, ele é fisiológico, então ele não é patológico. O que acontece na hipertrofia patológica é que ela tem uma hipertrofia do ventrículo e a circulação coronariana ela não dá conta de suprir aquela massa muscular nova que está ali. Então acontece o quê? Acontece uma morte de cardiomiócito e uma formação de fibrose no coração. Por isso que no primeiro momento o coração ele tem uma hipertrofia ventricular concêntrica e depois ele faz o quê? Coração gigante, né? O segundo passo lá da pessoa que tem insuficiência cardíaca é o quê? Ela começa a ter o coração, ele começa a aumentar, entendeu? Então, por isso que o atleta ele não sofre esse segundo estágio, né, de ter o coração gigante, igual as pessoas que têm insuficiência cardíaca. Acho que é isso, né, professor? Eu acho que você não entendeu o que eu falei. Eu entendi tudo que você falou, eu entendi super, concordo. Eu tô falando, tipo, ele tá ali no treinamento, um atleta de futebol. O Usain Bolt, beleza, ele tá ali, o coração dele vai ser mais hipertrofiado que o meu, por exemplo, mas ele aposentou. Então ele não vai continuar com aquele rendimento dele. Então o coração dele que estava batendo menos, porque ele conseguia injetar mais sangue, era maior, não vai ter necessidade para isso. E aí ele vai desadaptar naturalmente. A adaptação fisiológica dele acontece para o aumento da hipertrofia, mas acontece para uma hipotrofia também. Essa hipotrofia, não sei se está certo. Sim, o corpo ele não trabalha seria com benéfica para ele, porque o corpo dele estaria acostumado com aquela carga sanguínea que ele estava princípio da recebendo economia, né? toda a vida dela. Princípio da economia, o corpo trabalha. Então, quando não for mais necessário, igual sarcopenia, o cara entra em desuso, perde para não manter aquela massa muscular ali ativa. Acho que é isso. Mas aí no coração tá tudo certo? Porque no músculo tudo bem, mas no coração tudo ok? Tá tudo certo. Tá? O corpo vai se adaptar de forma perfeita a isso. Justamente porque o processo de hipertrofia foi fisiológico. Quando assim, a sua pergunta tem muita lógica, tá, Maria Clara? Que faz sentido você pensar que, pô, o cara sofreu uma hipertrofia e ele estava adaptado a essa hipertrofia durante o período de vida em que ele tinha um exercício físico intenso, né? Mas o que justifica o fato de que quando ele evolui para uma idade mais avançada e deixa de fazer aquele exercício mais intenso, o que justifica o fato dele não sofrer danos, né, ou efeitos deletérios dessa hipertrofia que ele sofreu no passado, é porque essa hipertrofia
foi acompanhada de angiogênese. Ela foi acompanhada de melhora da função coronariana para suprir esse músculo. Mesmo que no início do período de transição entre a fase em que ele estava fazendo muito exercício e a fase que agora ele não está fazendo, ele ainda permaneça com esse músculo, isso não tem um problema, não gera um efeito patológico, porque o músculo que está ali consegue ser nutrido pela coronária que foi os novos ramos coronarianos foram formados para nutrir aquele músculo. Então, tá ok. E à medida que o tempo for passando, como o corpo depende de um débito cardíaco menor, até pelo avanço da idade, né? O avanço da idade reduz o metabolismo basal. Esse indivíduo tem uma tendência de fazer hipotrofia da musculatura cardíaca de forma adaptativa, tá? Não de forma exagerada. Ele vai simplesmente não vai regredir igual ao de uma pessoa normal. Ele vai manter um certo grau de hipertrofia, comparativamente com uma pessoa normal que não passou pelo mesmo processo de adaptação que ele. Mas ele vai sofrer um certo grau de hipotrofia, sim, tá? Mas que não tem nenhuma repercussão patológica. Professor, outra coisa também, quando a gente fica mais velho, não sei se vocês lembram, mas há uma adaptação fisiológica do coração humano, né, principalmente em homens, que, assim, a gente vê que o grau aumentado de risco de infarto é entre, acho que 45 e 55 anos. Quando ele passa dessa idade, o coração ele abre uma nova vascularização por anastomose, porque ele sente necessidade mesmo de fazer isso. Então, ele tem um suporte maior de ramos coronarianos ali, né, já naturalmente. Então, acho que até isso ajuda, né, o cara que já era atleta, tal, ele já fez além de uma nova formação de vasos sanguíneos, ele tem ainda esses vasos sanguíneos que ficam lá fechadinhos, e depois com a idade eles vão se abrindo para dar suporte, né, o corpo é altamente inteligente, então, em relação à parte fisiológica, acho que está tudo certo, né, professor? Show de bola. O Pedro fez uma pergunta também. Ele falou assim: qual a relação do aumento do volume sistólico versus diminuição da frequência cardíaca com a longevidade? Eu vou deixar o Evandro responder essa pergunta, que provavelmente na hora que ele falar de VO max, né, de consumo máximo de oxigênio, ele vai tocar nesse ponto aí. E eu acho que eu não me lembro de todas as linhas, mas eu tenho uma tabelinha aqui que eu acho que vai abordar isso, Pedro. Se não, quando a gente chegar lá, é o último slide aqui. Aí a gente discute. Show de Gente, bola. dúvida sobre aquela porção do cortisol, que assim que você falou, Evandro, essa parte do cortisol na porção de fadiga, me acendeu um plim-plim, porque a gente teve cortisol em farmaco agora, aí minha cabeça tá trabalhando o cortisol a todo momento. Professor, eu queria saber se a queda do cortisol, especificamente nessa fase de fadiga muscular, é uma espécie de proteção que o nosso corpo faz contra um catabolismo intenso que talvez o corpo não suportaria naquele momento pelo excesso de fadiga? Exatamente isso. Foi um dos fatores que eu comentei com vocês sobre o porquê o cortisol diminui. Faz downregulation dos receptores por uma fadiga do eixo hipotálamo-hipófise e também por um mecanismo de defesa contra os efeitos catabólicos do cortisol, que vão se somar aos efeitos catabólicos do exercício que foi feito em excesso, né? O músculo já está sofrendo um certo grau de dano. O cortisol é um hormônio proteolítico, né? Então ele vai gerar um catabolismo proteico. Se ele tiver em excesso na situação do exercício, se ele tiver em altas concentrações durante o exercício excessivo, ele potencializa o efeito catabólico do exercício excessivo, né? Então, é 100% isso. É uma adaptação ao estresse prolongado que chama esse mecanismo, tá? Bloqueia mesmo o eixo hipotálamo hipófise adrenal. Perfeito. E é maluquice, assim, breve comentário, mas pessoal, assim, né, pensando o quão maluquice não deve ser um Ironman, que você fica 30 horas numa prova. Se o seu corpo dá tipo assim, cara, tu é maluco? Eu não aguento. Deve ser maluquice, né? Eu não corro 5 quilômetros, imagina quem fica 30 horas em uma prova. Loucura, né? Verdade, eles devem dormir depois disso, é brincadeira. Nossa, Tem atleta que faz A predzinho ali adrenal entre deve uma e ficar outra assim, ó, para só. dar um gás. imagina só Faz um tudo. predzinho. Essa semana eu vi um vídeo de uma moça no TikTok que ela tava numa maratona de 58 quilômetros. Eu estava sentada no sofá comendo macarrão e eu fiquei nervosa. Cansei só de ouvir, olha que eu nem vi a moça. Mas aqui, acho que a gente já explorou bem, né? O Gabriel conseguiu dar uma boa explicada, especialmente nessa queda aqui, mas é que é só para vocês verem. Eu, infelizmente, não achei o gráfico dos valores absolutos dos hormônios, mas esse gráfico aqui, ele mostra o percentual de mudança pré-exercício e uma vez que inicia o exercício,
como é que vai ter esse aumento ou queda de hormônio. Então, comentando brevemente, porque eu já falei, mas aqui está só mais visual, né? A gente vai ter a adrenalina aumentando, falamos bastante da atividade simpática na manutenção, né? Na, no início, né? E na manutenção do exercício. A gente vai ter, como eu comentei, a noradrenalina bastante presente, uma vez que as terminações simpáticas influenciaram a liberação hormonal da. Peraí, eu comecei pela. É isso aí. Falei da noradrenalina, a adrenalina sendo estimulada lá na adrenal, né, para ser secretada. A gente tem o glucagon como um dos primeiros aqui a aparecerem, né, ou mais aumentarem no início da atividade física para sustentar a nossa glicemia. O cortisol inicialmente tem uma leve queda aqui, mas depois ele tem um bom pulo, e aí a gente tem aquela queda ao longo do tempo, como a gente acabou de discutir. E o outro ponto bem interessante é perceber como, apesar de toda essa variação de hormônios, né, especialmente aqui glucagon e cortisol, que tem uma influência na glicemia, ela pouco se altera, né? Então ela bate ali uns 6, 10%, mas ela fica sempre próxima da normalidade que ela precisa estar para viabilizar todo o nosso metabolismo. E aí, chega naquele último ponto que eu comentei, na verdade aqui é um pouquinho mais, enfim, vai ter alguns pontos aqui, mas a adaptação fisiológica ao exercício, a gente vai falar especialmente da adaptação ao exercício resistido e ao exercício de força. Então, primeiro, alguns o Gabriel, ele inclusive já antecipou, no treino de resistência, o que a gente vai observar de adaptações? Primeiro, a troca de fibras de contração rápida, que são aquelas do tipo 2, para as fibras de contração lenta, que é do tipo 1. Tem literalmente uma mudança. A gente tem o aumento da concentração de mitocôndrias no miócito, faz todo sentido, afinal, como comentamos, elas precisam sustentar esse prolongamento do exercício por bastante tempo. Isso vai depender da bioenergética aeróbia. Mitocôndria é quem faz todo esse processo, consequentemente é vantajoso que elas aumentem em concentração. A gente tem uma alteração da matriz bioenergética de glicose para ácidos graxos. Aqui achei bem interessante porque tem uma aplicabilidade clínica bem óbvia, né? Então, assim, para pessoas obesas ou com um acúmulo maior, né, de tecido adiposo, se você começa a praticar o treino de resistência, você tem de fato uma adaptação fisiológica na qual o seu músculo aprende, ele se adapta, ele melhora a capacidade dele de utilizar ácidos graxos como matriz energética em detrimento da glicose. Então você vai começar a ter aquela perda marginalmente maior de tecido adiposo, né? E por fim, a gente tem uma melhora da capacidade antioxidante da musculatura que vai permitir a sustentação desse exercício por mais tempo. E na ótica do treino de força, com o nosso grande representante Ramon Dino aqui, a gente tem a troca de fibras de contração, é o oposto, né? Troca de contração de fibras lentas, tipo 1, para contração, para as fibras do tipo 2 de contração rápida. A gente tem uma melhoria no recrutamento, na coordenação e na velocidade de disparo das unidades motoras. Achei isso bem interessante. Então, e sei lá, assim, né? Acho que até se a gente fizer um exercício retrospectivo, de fato, quando a gente está começando, né, digamos, academia, ou eu presumo um levantador de peso olímpico, né, um exercício desse tipo, no começo, de fato, você não tem a capacidade, né, de fazer um exercício que requer músculos coordenadores sinérgicos ali com tanta eficácia quanto você tem depois de alguns meses ou anos de treino. Isso porque, de fato, existe uma adaptação dessa melhoria do nosso sistema nervoso com o nosso sistema musculoesquelético, e aí você passa a exercer aquele movimento melhor. E, por fim, a gente tem o que esses 4 caras mais querem, né? Que é o aumento do tamanho da fibra muscular, em outras palavras, a hipertrofia, e aparentemente é debatível se ocorre a hiperplasia ou não dessas fibras, além da hipertrofia. Então essas são as 3 adaptações que ocorrem. E como que a gente consegue explicar isso? E eu vou
você um pouco mais sucinta aqui, porque vamos entrar mais para a bioquímica do que para a fisiologia mesmo, mas a explicação para essas adaptações é a teoria dessa transdução de sinais, que nada mais é do que a gente tem um estímulo, então em dois grandes grupos, a gente pode ter um estímulo de resistência ou um estímulo de força, e esses estímulos, eles vão causar uma alteração celular específica, né? Ou vão causar múltiplas adaptações celulares. Pode ter uma alteração na concentração de cálcio intracelular, pode ser uma alteração na concentração de AMP, de glicogênio, da pressão de oxigênio, em hormônios. Então, um determinado estímulo ele vai causar essas alterações. Essas alterações, por consequência, vão fazer uma mudança em toda uma transdução de sinal intracelular. Ou seja, a gente vai ter uma transcrição de RNA, que por consequência vai gerar uma tradução de RNA, que por consequência vai ter uma síntese ou uma degradação proteica, que por consequência vai ter uma ativação ou uma inibição de uma função celular pré-existente ou que passa a existir, né? E isso vai ser em tecidos específicos e também tem uma especificidade individual. E aí, então, o pessoal que estuda fisiologia do exercício, a mecânica, né, de entendimento de como ocorre essa fisiologia é: eu coloco um indivíduo em um estímulo específico, por exemplo, eu vou fazer ele fazer uma maratona, e aí eu vou fatiar o meu estudo vendo, tá bom, qual foi a alteração de cálcio ao longo desse exercício? E essa alteração de cálcio, ela se desdobrou como? Em transcrição de RNA, em tradução de RNA, em síntese proteica, em novas funções. E aonde? Ah, vou ver num tecido específico, pode ser um músculo específico, pode ser outro tecido, e assim a gente vai acumulando conhecimento e vai entendendo como que o nosso corpo, de maneira geral, vai se adaptar a um estímulo. E um indivíduo específico, né? Porque a gente pode ter colocado um jovem ou uma pessoa de mais idade, pode ter colocado um homem ou uma mulher, e assim vai. Uma pessoa com comorbidade, uma pessoa sem comorbidade, e assim é estudado. E aí, de maneira abrangente, como é que a gente consegue ver intracelularmente aqueles fatores ali de transdução de sinais? Então, primeiro vamos ver o treino de resistência e na sequência a gente vê o treino de força. De maneira geral, o que já se entende? A gente vai ter uma via do cálcio, da calmodulina quinase, da PGC 1-alfa, que é o coativador transcricional, e da TFAM. E aí, o que a gente observa? A gente tem um aumento, quando a gente faz um treino de resistência, a gente vai ter um aumento da concentração de cálcio lá no nosso músculo esquelético, e isso vai permitir várias contrações. E isso vai ativar a nossa calmodulina quinase, que vai ativar, por consequência, esse coativador transcricional, e isso vai fazer uma biogênese mitocondrial. Então, aqui a gente consegue explicar o porquê, dentro de uma fibra lenta, tipo 1, a gente tem essa adaptação de maior concentração de mitocôndrias. Por outro lado, a gente também tem que a MPK, uma vez ativada, em função da redução da razão AMP a ATP, ela vai ativar essa FOX0 aqui, que vai aumentar a expressão de alguns genes que promovem uma degradação proteica. E isso está, inclusive, até conectado com o que você falou, né, Gabriel? Então, a gente vai ter essa continuidade da degradação proteica, isso precisa parar em algum momento, então explica-se ali o cortisol, mas um outro desdobramento de transdução de sinal que a gente já conhece, que acontece no nosso músculo esquelético. E, na ótica do treino de força, o que a gente tem? A gente tem dois estímulos iniciais. Primeiro, a gente tem integrinas, que ficam na nossa membrana, na membrana do nosso músculo esquelético, que vai se distender, e essa distensão aqui, nesse estímulo mecânico, né, ele vai ser detectado e vai se traduzir em uma cadeia de eventos intracelulares.
O segundo é a ativação em função do fator de crescimento IGF-1, vai estimular essa via aqui do PI3K, PDK1, AKT, que eventualmente chegará na mTOR, né? E essa mTOR, ela vai ser um dos principais reguladores para esse processo de tradução e de síntese proteica em última instância. E é interessante a gente observar que parte desse desdobramento intracelular de reações, eles concorrem entre si. Portanto, a partir do momento que você estiver fazendo um treino de força, ele conflita com um treino de resistência e vice-versa. Então, vão ser sinais que vão ser difíceis de coexistir e, consequentemente, vão acabar conflitando no resultado final da adaptação celular. E aí, chegamos aqui nos nossos 2 últimos slides, que é o que eu comentei lá no início, para a pergunta do Pedro. Então, a gente tem alguns princípios que a gente deveria reger o nosso estabelecimento de treinamento, e que são 3. O primeiro é a sobrecarga, o segundo é o conceito de reversibilidade, e o terceiro da especificidade. Começando pela sobrecarga, o que isso significa? Significa que eu preciso exercitar o meu sistema ou um tecido meu além do que ele costumeiramente é exercitado, para que eu consiga atingir uma adaptação a esse treinamento. E o que essa sobrecarga se traduz? Quais são as variáveis dessa sobrecarga? É a intensidade desse treinamento, é a duração desse treinamento e é a frequência desse treinamento. Se a gente fosse tentar traduzir para um treino de força, por exemplo, a intensidade do treinamento pode ser uma maior carga, né? Se eu pego 10 quilos, se eu colocar 15 quilos, eu estou aumentando a intensidade desse treinamento. Uma outra variável poderia ser a quantidade de repetições que eu faço. Então, se eu fazia 10 e passo a fazer 12, eu estou aumentando a intensidade. A duração pode ser a quantidade de sets que eu faço. Então, se eu fazia 3 e passo a fazer 4, eu estou aumentando a duração desse meu exercício. Ou, se a gente traduzir lá no treino de resistência, se eu estava correndo 30 minutos, passo a correr 40, eu estou aumentando a minha duração. E a frequência eu posso fazer isso 3 vezes na semana, passo a fazer 4. E aí, o que a gente tem, por consequência, estou num nível de desempenho. A partir do momento que eu aplico sobrecarga, que se traduz em aumento de intensidade, aumento de duração, aumento de frequência, eu vou ter adaptações subsequentes que vão me levar de um patamar de desempenho para um novo patamar de desempenho. E aí, qual que é o outro lado infeliz dessa moeda, né? É que a gente tem o princípio da reversibilidade, o que significa que os ganhos que eu obtive com com a minha sobrecarga, né, com o meu condicionamento que eu fiz, eu posso perder, ou na verdade eu vou perder rapidamente a partir do momento que eu interrompo essa sobrecarga. Então, se a gente observa, por exemplo, a nossa frequência cardíaca, a nossa alteração da frequência cardíaca, ela, conforme eu tenho mais dias em que eu não estou treinando, né, em que eu estou ficando destreinado, ela vai aumentando. Então, aquilo que a gente tinha visto que caía antes, né, eu começo novamente a voltar à minha frequência cardíaca normal de um homem destreinado. E o VO2 max, que a gente vai falar no slide subsequente aqui, a gente vê que tem um declínio super rápido. Em 3 meses, a gente já tem uma perda dessa nossa capacidade de utilizar oxigênio. Vou explicar na sequência o que é esse VO2 max, vai ficar um pouco mais claro. E, por fim, é aquilo que eu comentei sobre especificidade. Ou seja, eu devo identificar esse efeito de ganho na minha adaptação de um treinamento físico específico para aquele músculo que eu estou almejando melhorar em desempenho. Ou seja, eu tenho que pensar qual é o tipo de fibra que eu quero recrutar e que eu quero melhorar. Eu deveria pensar qual é o sistema de fornecimento de energia que eu vou priorizar. Eu deveria pensar qual é essa velocidade de contração e o tipo de contração muscular, se ela vai ser excêntrica, concêntrica ou isométrica.
para que eu estabeleça, portanto, essa especificidade e consiga ganhar a melhoria nessas variáveis de interesse. E aí, como eu comentei do VO2 Max, e aqui é o nosso último ponto, o que é o VO2 Max? Eu acho que é um conceito bem interessante. Então, para quem já fez aquele exercício, né, de colocar a máscara e correr na esteira, você estava calculando era o VO2 Max. E o que ele mede? Ele mede a capacidade do nosso corpo de consumir, de transportar e de utilizar oxigênio durante os nossos exercícios. E se a gente até pensa em qual que é a unidade dele, ela é bem óbvia. Ela é medida em milímetros de oxigênio por quilo corporal por minuto. Ou seja, quanto de oxigênio eu vou usar para cada quilo do meu corpo a cada minuto de exercício. E como é que ele é calculado? Ele é uma função do nosso débito cardíaco máximo e da diferença do oxigênio que estava na minha artéria e passou para a minha veia máxima. Ou seja, quando o oxigênio ele chega, né, na extremidade arteriolar e vai passar para a vênula, esse oxigênio vai sair para o meu tecido. Quanto mais ele sai, ou seja, quanto mais ele for consumido, maior é essa diferença. E isso, portanto, indica que esse meu tecido tem uma maior capacidade de utilizar esse oxigênio. E aí, como é que a gente desdobra isso? Como é que a gente desdobra isso no cálculo, né? Primeiro, se a gente for observar o aumento do débito cardíaco, a gente sabe que o aumento do débito cardíaco ele é predominantemente a responsabilidade desse aumento é predominantemente pelo aumento do volume sistólico. E por que o nosso volume sistólico aumenta? Porque aumenta a pré-carga, foi até o ponto que o Marcos trouxe, né, lá na pergunta, e ele vai reduzir a pós-carga. E aí, consequentemente, eu consigo aumentar o meu volume sistólico. E a melhoria da minha diferença de consumo de oxigênio lá no tecido? É porque eu tenho uma melhora no meu fluxo sanguíneo muscular, e isso uma melhora no meu fluxo sanguíneo muscular, porque eu estou conseguindo levar mais sangue para o meu tecido periférico, né, para o meu músculo, e em segundo, porque eu tive uma adaptação tissular lá no meu tecido de, número 1, a quantidade de capilares que envolvem as minhas fibras musculares aumenta, e em segundo, a gente teve o aumento da mitocôndria. E aí a soma desses fatores fazem com que o meu músculo consiga ser mais capaz de extrair o oxigênio, utilizar ele, gerar energia, perpetuando o meu exercício físico ou melhorando a performance dele, né? E aí aqui é uma mensuração do VO2 max em diferentes populações. E aí eu achei que aqui ia abordar a pergunta ali do Pedro sobre longevidade, e não vai abordar sobre longevidade, mas vai abordar sobre comorbidade, né? Então, se a gente vê o grupo de pessoas saudáveis, a gente tem que, por exemplo, praticantes de esqui conseguiram atingir, homens, né? Um valor de VO2 max, em outras palavras, a capacidade que esse indivíduo tem de utilizar oxigênio para geração de energia em 84 ml de oxigênio por quilo corporal por minuto, em contraposição ao maratonista, que foi 83, em contraposição ao sedentário jovem, que foi 45. Se a gente olha um sedentário adulto 35, e aí pessoas doentes, por exemplo, alguém que sofreu um infarto agudo do miocárdio, caiu para 22. E um cara que tem uma doença pulmonar grave, sei lá, um GPOC, por exemplo, cai para 13. Então, olha o prejuízo que esse corpo tem em gerar energia através do oxigênio a partir de uma doença. Ele poderia estar utilizando 84 ml daquele oxigênio por quilo corporal por minuto, mas ele está conseguindo usar só 13. E aí fica muito óbvio, né, como a pessoa tem um prejuízo funcional, porque ela não vai conseguir gerar toda a energia, consequentemente fadiga, consequentemente toda a sintomatologia que a gente vai observar num indivíduo com patologia, né?
E é isso, eu acho que depois a gente pode observar, a gente pode abordar também o aspecto de longevidade, mas que vai ser, acho que, um desdobramento mais lógico. Eu particularmente não tenho o dado aqui para te mostrar, Pedro. E aí aqui a gente fecharia, galera. Mestrão, a biblioteca vai fechar que eu vou ter que sair fora. Desculpa, cara, porque o cara mandou o link aí dessa conversa, desse grupo de vocês aí, eu nem sabia que existia. Até agradeço aí. Muito legal, cara. Se puder me incluir aí nas próximas reuniões, pô, eu agradeço muito. Claro, mas eu até mandei lá nos grupos, sabia, Marco? A gente manda aqui no grupo da 109 com a 110, então só da 109 Rapaz, também, porque a mensagem se perde, mas a entendi, gente eu não manda vi lá. não. Poxa, é muito maneiro mesmo. Queria pedir, assim, só colocar uma colocação. Quando o senhor falou há 3 slides atrás ali sobre o estímulo, né, para a gente gerar a hipertrofia e gerar essa adaptação específica, né, de especificidade do treinamento de acordo com o estímulo dado ali, a gente vê que nesse quadro aí a gente tem a AMPK ali, que é a proteína quinase ativada por AMP, né, em função, em relação ao ATP ali, você ativa essa proteína de crise, né, na célula, que ela vai estimular ali essas transcrições, traduções proteicas, porque que ela tem um link ali com essa TSC2 ali, que ativa também o eixemitor, né, então ela está meio que ligada ali, não, professor? Uma na outra ali, tipo assim, o treino de resistência estimula, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente sabe que tem outros subtipos de célula, né, a gente tem a célula tipo 1, 1A, 2A e 2B, né? A 2A é aquela que fica em cima do muro ali, quando a gente faz biópsia em sedentário, a gente vê muito dela, porque é ela que faz a migração lá para do tipo 2B ou tipo 1, né? Tipo assim, o cara é sedentário, não tem a predominância de célula tipo 1 ou tipo 2, então mas ele tem muita tipo 2A, e aí ela faz essa migração, para um tipo com mais mitocôndria, né, uma mais oxidativa, mais vermelha, ou uma mais glicolítica, uma de contração mais rápida. E ali, no próximo slide, se o senhor puder passar, o senhor falou ali sobre intensidade de treinamento na musculação, né? Assim, eu acho que isso aí a galera, tem uma dificuldade muito grande de entender intensidade, e entende intensidade só como aumento de carga, né? Eu acho muito triste isso, porque, tipo assim, tu pode ter um aumento de intensidade, se tu pegar uma fórmula de torque lá, né? Torque é igual a massa multiplicada pelo ângulo ali de execução mais o tempo, né? Então, se tu aumentar a cadência, tipo assim, eu preciso fazer uma cadência lá no treinamento, eu descer no agachamento 1 segundo, subir em 1 segundo, é diferente de eu descer em 3 segundos e subir em 2, né? Tu tem ali 5 segundos de contração, então tu acaba aumentando a intensidade sem mexer na carga, né? E a duração, realmente, o aumento do número de séries ali. Então, assim, só para colocar que isso é inversamente proporcional, né? Quando tu aumenta a intensidade, tu não tem como aumentar o volume junto. Às vezes a galera peca nisso, né? Acha que um treino muito longo vai gerar muita intensidade, e é ao contrário, né? Às vezes o cara treina ali em 30 minutos, sai morto da academia, estimula lá o eixo emitor, gerando lesão tecidual, ou então um treino muito, onde tu tem um aumento ali de diferenças de osmolaridade da célula, também vai estimular ali aquele outro eixo ali. Só queria complementar com isso, porque eu achei que, assim, tinha que falar. Mas valeu, galera. Sim, sim, Falei, sim. biblioteca fechou aqui, eu tenho que ir embora. Muito obrigado, tá, galera? Desculpa se eu atrapalhei qualquer coisa aí. Tamo junto. Um abraço. Imagina, que isso. Obrigado pela Valeu. presença, cara. Tamo junto. Valeu, mano. Obrigadão.